Quem tenta ser justo acaba sendo marionete dos que não tentam. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem o que querem sem esforço aparente? Como elas fazem outros dançarem conforme sua música, enquanto você luta para ser ouvido? Todo mundo manipula. Alguns fazem por instinto, outros por método. Hoje você vai aprender os 9 truques mais eficazes que pessoas frias usam para exercer poder psicológico sobre os outros. Não para que você se torne um monstro, mas para que pare de ser presa fácil. Maquiavel não ensinou maldade, ensinou sobrevivência. Existe uma diferença brutal entre generosidade e cálculo frio. O favor estratégico é uma das armas mais eficazes do arsenal psicológico porque explora algo que todos carregamos: o instinto de reciprocidade. A pessoa que domina essa técnica nunca ajuda por bondade. Ela observa, espera, identifica o momento exato em que você está vulnerável, pressionado ou desesperado. Então aparece como um salvador, oferecendo exatamente o que você precisa. Mas aqui está o truque sombrio. Ela não pede nada em troca. Na verdade, insiste que você não precisa retribuir e que está fazendo de coração. Isso cria uma dívida psicológica 1000 vezes mais poderosa do que qualquer contrato assinado. Imagine João, desempregado há meses, quando Pedro surge com uma indicação perfeita. Pedro não cobra nada, até recusa agradecimentos. Quero te ajudar mesmo, cara. O João consegue o emprego e sente uma gratidão genuína. 6 meses depois, Pedro sugere sutilmente que João mude de opinião sobre um projeto na empresa. João sente que deve isso a ele. A dívida foi ativada. A mente humana funciona com contas mentais invisíveis. Quando alguém nos ajuda, especialmente em momentos críticos, criamos automaticamente uma conta que precisa ser quitada. O manipulador sabe que essa dívida amadurece com o tempo e se torna ainda mais forte. O favor no momento certo não cria apenas gratidão, cria subordinação. A pessoa passa a se sentir em débito permanente e essa sensação a consome silenciosamente. Ela fica disposta a fazer coisas que normalmente recusaria, porque sente que está retribuindo por escolha própria. O poder real desse truque está no timing e na aparente desinteressado. Quando você cobra a dívida meses depois, a pessoa não percebe que está sendo manipulada. Ela genuinamente acredita que está sendo grata e justa. Bondade constante é um contrato não assinado para ser explorado. Quem sempre recebe favores gratuitos está, na verdade, assinando cheques em branco para serem descontados no futuro. Para não ser vítima, questione favores muito oportunos. Se alguém aparece com a solução perfeita para os seus problemas sem motivo claro, desconfie. Agradeça, mas quite a dívida imediatamente de forma concreta. Não deixe contas abertas. Se você decidiu usar essa técnica, lembre-se, o favor deve parecer completamente desinteressado. Ajude genuinamente, mas escolha bem quando e a quem. O silêncio posterior é crucial. Deixe que a pessoa se lembre sozinha do que você fez. Quando precisar de algo, apresente sua necessidade sem conectar ao favor passado. A mente dela fará essa conexão automaticamente. Os inocentes são os primeiros a obedecer e os últimos a perceber que estão pagando uma conta que nunca souberam que assinaram. A confiança de uma pessoa em si mesma é como um castelo de cartas. Basta um toque no lugar certo para que tudo desmorone. E quando alguém perde a certeza sobre suas próprias percepções, torna-se desesperadamente dependente da validação externa. A dúvida plantada não é um ataque direto. É um sussurro venenoso que corrói por dentro. Você nunca diz que a pessoa está errada. Você apenas insinua, questiona, levanta sobrancelhas na hora certa. O próprio cérebro da vítima faz o trabalho pesado. Você tem certeza sobre isso? É mais destrutivo que você está errado. A primeira frase planta uma semente de incerteza que cresce sozinha. A segunda apenas cria resistência. Observe Maria, gerente competente e que sempre tomava decisões firmes. Roberto, seu subordinado ambicioso, começou a plantar dúvidas microscópicas. Interessante abordagem. Eu nunca pensaria nisso assim. Ou então, você acha mesmo que o cliente vai curtir? Bem, você conhece melhor. Nunca confronto direto, apenas interrogações envenenadas. Aos poucos, Maria começou a segunda a questionar suas decisões. Passou a consultar Roberto antes de qualquer movimento importante. Sem perceber, transferiu sua autoridade para ele. Roberto nunca pediu poder, apenas corroeu a confiança dela até que ela mesma o entregasse.
A técnica funciona porque explora uma vulnerabilidade fundamental. Todos temos insegurança secreta sobre nossa competência. Mesmo os mais confiantes carregam medos silenciosos de estarem errados, de parecerem tolos, de falharem publicamente. O manipulador habilidoso identifica essas inseguranças e as alimenta gradualmente. Não precisa de mentiras ou ataques, apenas questões aparentemente inocentes no momento certo. Será que é por aí mesmo? Você considerou que talvez... Interessante, eu pensaria diferente, mas... O poder devastador dessa estratégia está na sutileza. A vítima não percebe que está sendo atacada. Ela genuinamente começa a duvidar de si mesma e busca validação externa. E quem está sempre ali para oferecer essa validação? O mesmo que plantou a dúvida inicial. A pessoa que domina essa técnica se torna indispensável. Ela é vista como sábia, cuidadosa, alguém que faz pensar melhor. Na verdade, ela criou uma dependência psicológica. A vítima passa a consultar o manipulador antes de qualquer decisão importante. Para não cair nessa armadilha, observe padrões. Se alguém consistentemente questiona suas decisões sem oferecer alternativas claras, desconfie. Mantenha um registro mental de suas escolhas e resultados. Confie em dados, não em impressões criadas por outros. Se você decidiu usar essa arma, seja paciente. Plante dúvidas pequenas e espere que cresçam. Nunca ataque diretamente. Apenas questione com aparente preocupação genuína. Ofereça-se como conselheiro confiável quando a pessoa começar a vacilar. Torne-se a fonte de segurança que ela perdeu. Maquiavel sabia: quem controla as dúvidas de alguém, controla as decisões. E quem controla decisões, controla destinos. O carisma verdadeiro aquece como o sol. O carisma venenoso queima como fogo. Primeiro seduz, depois destrói. A diferença está na inconsistência calculada, na retirada estratégica do afeto, que cria uma dependência emocional devastadora. Pessoas carismáticas naturais são previsíveis na sua positividade. O manipulador carismático é imprevisível, e é exatamente essa imprevisibilidade que vicia. Como uma máquina caça-níqueis, ele oferece recompensas em intervalos irregulares, criando o tipo de dependência mais forte que existe. A técnica funciona em ciclos perversos. Primeiro vem o bombardeio de charme, elogios precisos, atenção total, validação intensa. A pessoa se sente especial, escolhida, vista de verdade. Então, sem aviso, o manipulador esfria. Não hostilidade, apenas uma frieza sutil, uma distância calculada. Veja como funciona na prática. Carlos conhece Fernanda numa festa. Ele é brilhante. Faz ela rir, demonstra interesse genuíno em suas opiniões, faz elogios específicos e inteligentes. Fernanda se sente magnetizada. Nos próximos encontros, Carlos mantém essa intensidade. Ela se acostuma com a sensação de ser fascinante para ele. Então Carlos muda o jogo. Torna-se educado, mas distante. Responde mensagens após horas, não faz mais aqueles elogios que a faziam flutuar. Fernanda fica confusa, ansiosa. O que eu fiz de errado? Ela começa a se esforçar mais, tentando recuperar aquela conexão mais que inicial. A psicologia por trás disso é cruel e eficaz. Quando recebemos validação inconsistente, nosso cérebro entra em modo de alerta. Começamos a monitorar obsessivamente cada sinal, cada mudança de humor da outra pessoa. A incerteza nos torna hiperfocados nela. É como um vício químico. A dopamina, liberada durante os momentos de conexão intensa, cria expectativa. Quando essa recompensa é retirada, o cérebro entra em abstinência e fica desesperado pela próxima dose de validação. O manipulador se torna o centro emocional da vida da vítima. Ela passa a viver em função dos humores dele, tentando decifrar o que o agrada, adaptando-se constantemente na esperança de recuperar aqueles momentos mágicos iniciais. O poder real está na alternância. Se o manipulador fosse sempre frio, a pessoa o abandonaria. Se fosse sempre caloroso, ela se acostumaria e perderia o interesse. Mas a oscilação calculada entre calor e frieza cria uma montanha-russa emocional viciante. A vítima nunca sabe qual versão da pessoa vai encontrar. Essa incerteza a mantém em estado de alerta constante, tentando agradar, tentando merecer os momentos bons. Ela se torna reativa em vez de ativa, respondendo aos humores do manipulador em vez de seguir sua própria bússola emocional. Para não ser pego, observe padrões nas pessoas ao seu redor. Se alguém alterna drasticamente entre interesse intenso e frieza sem explicação, você está lidando com um carisma venenoso. Mantenha sua estabilidade emocional independente dos humores alheios. Se escolher usar essa estratégia, lembre-se, o timing é tudo.
Ofereça atenção intensa inicialmente, depois a retire gradualmente. Volte esporadicamente com a mesma intensidade, mas não permita que se torne previsível. A pessoa deve sempre estar ligeiramente insegura sobre onde está com você. O carisma venenoso transforma relacionamentos em jogos de poder disfarçados de romance ou amizade. O silêncio é uma das armas mais subestimadas do arsenal psicológico. Enquanto pessoas comuns tentam preencher cada vazio com palavras, o manipulador habilidoso sabe que o que não é dito pode ser mais poderoso que qualquer discurso. Existe uma diferença abismal entre silêncio natural e silêncio estratégico. O primeiro surge da ausência de necessidade de falar. O segundo é uma escolha calculada para criar desconforto, ansiedade e, ultimately, submissão. A maioria das pessoas não suporta silêncios prolongados. Elas os interpretam como julgamento, desaprovação ou tensão. Então fazem qualquer coisa para quebrar esse vazio e é exatamente aí que se entregam completamente ao manipulador. Imagine uma reunião onde todos discutem um projeto. Daniela apresenta uma ideia e olha para Marcos, o líder da equipe, esperando aprovação. Marcos simplesmente a fita em silêncio. Não fala nada, não sorri, não franze a testa, apenas observa. O desconforto é imediato. Daniela começa a preencher o vazio. Quero dizer, talvez não seja a melhor abordagem, poderíamos pensar em outras opções? Marcos continua em silêncio. Ela continua se explicando, se justificando, gradualmente desmantelando a sua própria proposta. O silêncio força a outra pessoa a adivinhar o que você está pensando. E quando as pessoas adivinham, geralmente projetam seus piores medos. Elas assumem que você desaprova, que está julgando, que encontrou falhas que elas não viram. O poder do silêncio está na ambiguidade. A pessoa não sabe se você está pensativo, desaprovando, esperando mais informações ou simplesmente testando ela. Essa incerteza cria uma ansiedade que ela tenta resolver falando mais, revelando mais, oferecendo mais. Em negociações, quem fala primeiro após apresentar uma proposta geralmente perde. O silêncio após uma oferta cria pressão psicológica. A pessoa que fez a proposta começa a duvidar de si mesma e frequentemente oferece concessões que nem foram pedidas. O silêncio também funciona como forma de punição invisível. Quando alguém faz algo que você desaprova, em vez de confrontar diretamente, você simplesmente se retira verbalmente. Continua presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. Essa retirada do engagement é mais perturbadora que uma discussão aberta. Discussões têm começo, meio e fim. O silêncio punitivo pode durar indefinidamente, criando uma tensão constante que corrói a autoconfiança da outra pessoa. A vítima do silêncio estratégico se torna progressivamente mais verbal, mais explicativa, mais ansiosa para quebrar a tensão. Ela revela informações que normalmente guardaria, faz concessões que não planejava, aceita termos que em circunstâncias normais rejeitaria. Para não ser dominado pelo silêncio de outros, aprenda a ficar confortável com pausas. Não tente preencher todos os vazios. Quando alguém usar silêncio estratégico contra você, reconheça a tática e espere. Faça uma pergunta direta. O que você está pensando? Force-os a verbalizar. Se decidir usar essa ferramenta, pratique ficar confortável com o desconforto dos outros. Use silêncio após perguntas importantes. Deixe que a tensão se acumule antes de falar. Em negociações, apresente sua oferta e fique completamente quieto até receber uma resposta. O silêncio bem colocado não apenas revela as intenções dos outros, ele força-os a revelar mais do que pretendiam. A punição mais eficaz não vem com gritos ou confrontos. Ela chega silenciosamente, através da retirada calculada de pequenos privilégios e atenções que a pessoa nem sabia que valorizava tanto. É um castigo que não pode ser questionado, porque tecnicamente não existe. O castigo invisível funciona através da subtração, não da adição. Em vez de fazer algo ruim para a pessoa, você simplesmente para de fazer coisas boas. Para de responder mensagens tão rapidamente, para de convidá-la para eventos, para de demonstrar o mesmo nível de interesse ou entusiasmo. A beleza perversa dessa técnica está na sua negabilidade. Se confrontado, o manipulador sempre pode dizer: "Não estou fazendo nada, apenas estou ocupado", ou "Você está sendo sensível demais". A vítima fica numa posição impossível. Como reclamar de algo que tecnicamente não está acontecendo? Observe Rita e seu chefe Eduardo. Rita sempre foi próxima dele. Conversas no corredor, convites para reuniões importantes, feedback constante sobre seu trabalho. Então, ela discorda publicamente de uma decisão dele em uma reunião. Nada dramático, apenas uma opinião profissional diferente.
Eduardo não diz nada no momento, mas na semana seguinte, as conversas de corredor desaparecem. Os convites para reuniões estratégicas param de chegar. Quando Rita procura feedback, ele está sempre muito ocupado, mas promete conversar em breve. Esse em breve nunca chega. Rita sente que algo mudou, mas não consegue identificar o quê. Eduardo continua educado, profissional, tecnicamente correto. Ela não pode ir ao RH reclamar que o chefe está sendo menos amigável, mas a mensagem é cristalina. Discordância tem preço. O castigo invisível explora uma necessidade humana fundamental, a necessidade de pertencimento e validação social. Quando essas necessidades são sutilmente frustradas, criamos uma ansiedade difusa que não conseguimos nomear ou resolver diretamente. A pessoa punida dessa forma começa a se questionar: será que fiz algo errado? Por que ele está distante? Como posso voltar às boas? Ela se torna hipervigilante aos humores do manipulador, tentando decifrar como reconquistar o que perdeu. O poder real dessa técnica está na autocorreção que ela produz. A vítima, tentando entender o que houve, geralmente chega à conclusão correta sobre o que desagradou o manipulador. Então ela muda seu comportamento para tentar restaurar o status quo anterior. É um condicionamento operante disfarçado. O comportamento indesejado é punido através da retirada de reforços positivos. A pessoa aprende, inconscientemente, a evitar qualquer ação que possa resultar nessa retirada dolorosa de atenção e privilégios. O castigo no visível também funciona como demonstração de poder. Mostra que o manipulador pode impactar significativamente a qualidade de vida da pessoa sem fazer nada explicitamente hostil. É uma exibição sutil de controle que intimida outros observadores. Para não ser vítima, preste atenção em mudanças graduais no comportamento das pessoas ao redor. Se alguém repentinamente se torna menos disponível após um conflito ou discordância, reconheça a tática. Confronte diretamente. Sinto que você está mais distante desde nossa conversa sobre X. Estou certa? Se decidir usar essa estratégia, seja paciente, mas não óbvio. A retirada deve parecer natural, não vingativa. Mantenha educação profissional básica, mas remova camadas extras de atenção e privilégios. Deixe que a própria pessoa conecte os pontos entre seu comportamento e sua nova realidade. A ausência fala mais alto que palavras e dói mais que qualquer agressão direta. A intimidade pode ser a prisão mais sedutora que existe. Quando alguém nos conhece profundamente, nossos medos, sonhos, vergonhas secretas, essa pessoa ganha um poder sobre nós que nenhuma autoridade externa consegue igualar. E o manipulador habilidoso sabe transformar essa intimidade em correntes invisíveis. A técnica da proximidade controladora funciona em fases distintas. Primeiro, vem a aproximação genuína, ou que parece genuína. O manipulador se mostra vulnerável, compartilha segredos próprios, cria um ambiente de confiança mútua onde a pessoa se sente segura para se abrir completamente. Essa fase é crucial porque precisa ser autêntica o suficiente para quebrar as defesas naturais da vítima. O manipulador pode até compartilhar verdades desconfortáveis sobre si mesmo para estabelecer reciprocidade. A pessoa pensa: se ele confia em mim nisso, posso confiar nele também. Então, veio a segunda fase, o afastamento calculado. Pedro não se tornou hostil, ele simplesmente começou a se distanciar emocionalmente. As conversas íntimas se tornaram raras. Ele ainda era profissional, mas a conexão especial havia evaporado. Lucia se sentiu nua e vulnerável. Ela havia se exposto completamente para alguém que agora tratava ela como qualquer outra funcionária. Pior, ela sabia que Pedro conhecia todos os seus pontos fracos, mas ela havia perdido acesso aos dele. A proximidade forçada cria dependência emocional. Quando alguém se torna nosso confidente principal, desenvolvemos uma necessidade psicológica dessa pessoa. Quando essa proximidade é retirada, sentimos um vazio que só ela pode preencher. O manipulador usa esse vazio como alavanca. Ele sabe exatamente quais botões apertar porque foi ele mesmo quem os mapeou durante a fase de intimidade. Conhece os medos, inseguranças e desejos mais profundos da pessoa, informações que podem ser usadas para a influência futura. A vítima fica numa posição impossível. Ela quer recuperar aquela conexão especial, mas agora precisa fazê-lo nos termos do manipulador. Ele detém todas as cartas porque conhece o jogo interno dela melhor que ela mesma. O poder dessa técnica está na transformação da intimidade em assimetria. Inicialmente, ambos eram vulneráveis. Depois, apenas um permanece exposto enquanto o outro se protege atrás de uma nova distância calculada. A pessoa manipulada frequentemente se torna disposta a fazer concessões significativas para restaurar aquela proximidade perdida. Ela pode aceitar condições de trabalho piores, tolerar comportamentos inaceitáveis ou comprometer seus próprios valores na esperança de recuperar o que tinha. Para se proteger, seja cauteloso com intimidade acelerada. Se alguém se abre muito rapidamente ou pressiona você a fazer o mesmo, desconfie. Mantenha alguns segredos mesmo em relacionamentos próximos.
Diversifique suas conexões íntimas, não coloque toda a sua necessidade emocional numa pessoa só. Se decidir usar essa estratégia, seja paciente na fase de aproximação. Compartilhe vulnerabilidades reais, mas calculadas, para criar reciprocidade. Mapeie completamente o mundo interno da pessoa. Depois, retire-se gradualmente mantendo a educação básica. Use o conhecimento adquirido sparingly, apenas quando necessário para influência específica. A intimidade verdadeira liberta. A intimidade manipulada escraviza. Nada destrói a autoconfiança mais eficazmente que ver nossas próprias falhas refletidas com frieza clínica por alguém que consideramos importante. O espelho do medo não distorce. Ele simplesmente mostra verdades que preferíamos manter escondidas, transformando-as em armas psicológicas devastadoras. Todos carregamos uma versão idealizada de nós mesmos na mente. Sabemos que temos falhas, mas conseguimos conviver com elas através de autojustificativas, racionalizações e pontos cegos convenientes. O manipulador habilidoso quebra essas ilusões protetoras com precisão cirúrgica. A técnica funciona através da observação paciente seguida de revelação estratégica. O manipulador estuda sua vítima silenciosamente, identificando padrões comportamentais, contradições entre valores declarados e ações reais, pontos de vergonha não resolvidos. Depois, em momentos cuidadosamente escolhidos, ele espelha essas falhas de volta com uma frieza que corta como gelo. Não com raiva ou julgamento. Isso criaria defensividade, mas com uma objetividade clínica que torna impossível negar ou racionalizar. Gabriel trabalhava com Sandra há 2 anos. Ela sempre se orgulhava de ser superética e criticava colegas que faziam política de escritório. Gabriel observou que, na prática, Sandra frequentemente tomava crédito por ideias alheias, espalhava fofocas disfarçadas de preocupação e bajulava chefes de forma óbvia. Um dia, após Sandra criticar duramente um colega por falta de integridade, Gabriel simplesmente disse: "É interessante como você valoriza tanto a ética." Pausa. "Lembro que semana passada você apresentou como sua aquela estratégia que a Carla desenvolveu. E ontem você comentou sobre os problemas pessoais do João com o diretor, não foi?" Não houve acusação direta, apenas fatos apresentados com distanciamento clínico. Sandra ficou em choque. Não conseguiu negar, porque tudo era verdade. Não conseguiu se defender, porque não houve ataque direto. Apenas um espelho implacável, refletindo a distância entre sua autoimagem e sua realidade. O espelho do medo funciona porque expõe a hipocrisia interna que todos carregamos. Quando alguém aponta com precisão onde nossa autorrepresentação não bate com nossos atos, sentimos uma vergonha profunda que abala a nossa autoestima fundamentalmente. A vítima dessa técnica experimenta o que psicólogos chamam de dissonância cognitiva extrema. Ela precisa escolher entre manter sua autoimagem e admitir que está sendo hipócrita, ou mudar seus comportamentos, admitindo que o manipulador estava certo sobre suas falhas. Geralmente, ela escolhe a segunda opção. Começa a se moldar para evitar futuras exposições. Torna-se hipervigilante sobre as suas próprias ações, constantemente se questionando: será que eu estou sendo hipócrita de novo? O que ele vai pensar se eu fizer isso? O manipulador se torna a consciência externa da pessoa. Ela passa a filtrar suas ações através da perspectiva dele, tentando antecipar suas observações cortantes. Essa autocensura constante é mais eficaz do que qualquer controle externo. O poder real dessa técnica está na sua verdade fundamental. O manipulador não está mentindo ou distorcendo, está apenas revelando realidades inconfortáveis que a pessoa preferia ignorar. Isso torna impossível descartar suas observações como falsas ou injustas. Para não ser destruído por isso, desenvolva autoconhecimento genuíno. Reconheça suas contradições e hipocrisias antes que outros as apontem. Quando alguém usar o espelho do medo contra você, agradeça pela observação e mude o que precisa ser mudado, mas não permita que essa pessoa se torne seu juiz permanente. Se decidir usar essa estratégia, observe pacientemente antes de agir. Colete evidências comportamentais consistentes. Apresente os fatos sem emoção ou julgamento moral. Deixe que a própria pessoa tire as conclusões sobre suas contradições. A verdade nula machuca mais que qualquer mentira bem construída. Ciúme é uma força primitiva que pode transformar pessoas racionais em crianças inseguras. O manipulador que entende isso, sabe que não precisa diminuir alguém diretamente. Basta elevar outra pessoa na frente dela.
A comparação implícita fará todo o trabalho psicológico necessário. A técnica do elogio ao rival explora uma verdade inconfortável sobre a natureza humana. Todos queremos ser especiais para as pessoas que valorizamos. Quando descobrimos que não somos únicos em receber admiração ou atenção, nossa autoestima despenca e nossa necessidade de validação se intensifica drasticamente. O truque está na escolha cuidadosa de timing e alvo. O manipulador identifica alguém que a sua vítima considera competição, consciente ou inconscientemente, e então elogia essa pessoa na frente da vítima, demonstrando admiração e apreço que antes pareciam exclusivos. Marina sempre foi a funcionária favorita do diretor Roberto. Recebia elogios constantes, projetos importantes, atenção especial. Então chegou Sofia, nova na empresa, competente e carismática. Roberto começou a elogiar Sofia publicamente. A Sofia tem uma visão estratégica impressionante. Que sorte termos alguém com a criatividade da Sofia na equipe. Marina ouvia esses elogios e sentia algo corroendo por dentro. Não era apenas ciúme profissional. Era o medo de ter perdido sua posição especial, sua identidade como a melhor aos olhos de alguém cuja opinião valorizava. O elogio ao rival cria uma competição psicológica imediata. A pessoa que antes se sentia segura em sua posição especial, agora precisa reconquistar essa posição. Ela se torna mais esforçada, mais disponível, mais disposta a agradar para recuperar a admiração que sente estar perdendo. A psicologia por trás disso é primitiva, mas poderosa. Desde crianças, competimos por atenção e aprovação dos adultos importantes. Quando percebemos que o outro está recebendo o que considerávamos nosso, ativamos automaticamente comportamentos de competição. O manipulador se beneficia dessa competição de múltiplas formas. Primeiro, consegue mais esforço e dedicação da pessoa que está tentando reconquistar sua posição. Segundo, pode jogar uma pessoa contra outra, obtendo benefícios de ambas. Terceiro, demonstra seu próprio poder, sua capacidade de fazer pessoas competirem por sua aprovação. A vítima dessa técnica frequentemente nem percebe que está competindo. Ela geralmente sente uma urgência inexplicável de se destacar, de provar seu valor, de mostrar que é melhor que a pessoa elogiada. Essa urgência leva a aceitar mais trabalho, fazer mais concessões, tolerar mais desrespeito. O elogio ao rival também funciona como forma indireta de comunicar expectativas. Quando o manipulador elogia qualidades específicas em outras pessoas, está dizendo implicitamente: isso é o que eu valorizo. Se você quer minha aprovação, desenvolva essas características. A pessoa manipulada começa a se moldar para corresponder aos padrões implícitos, revelados através dos elogios a outros. Ela adapta seu comportamento, suas opiniões, até sua personalidade, tentando incorporar as qualidades que vê sendo celebradas. O poder real dessa técnica está na capacidade de motivar mudanças comportamentais sem pedidos diretos. Em vez de dizer, quero que você seja mais como X, o manipulador simplesmente elogia X na sua frente. A sua mente faz o resto do trabalho. Para não ser vítima, reconheça quando alguém consistentemente elogia outros na sua frente, especialmente se esses elogios parecem comparações indiretas. Mantenha sua autoestima independente da aprovação alheia. Lembre-se, pessoas genuinamente seguras não precisam diminuir outros através de comparações. Se decidir usar essa estratégia, escolha seus rivais cuidadosamente. Elogie pessoas que tenham qualidades que você quer que sua vítima desenvolva. Seja específico nos elogios. Não apenas ela é grande, mas ela tem essa habilidade específica que admiro. Observe como a pessoa reage e ajuste sua abordagem. A competição mais feroz acontece quando as pessoas nem percebem que estão competindo. A frustração mais intensa não vem do que nunca tivemos, mas do que quase conseguimos. O manipulador que entende isso sabe que uma oportunidade oferecida e depois retirada cria um desejo obsessivo muito mais poderoso que qualquer conquista completa. A técnica da porta entreaberta funciona através da criação de expectativas, seguida de frustração calculada. O manipulador apresenta uma possibilidade tentadora, uma promoção, um relacionamento, uma oportunidade de negócio, permite que a pessoa visualize e se emocione com essa possibilidade e então a retira no último momento. Essa retirada nunca é definitiva. Sempre há uma chance de que a oportunidade volte, desde que a pessoa faça os ajustes necessários, espere o momento certo ou prove que merece. É essa esperança mantida artificialmente viva que cria a armadilha psicológica. Rodrigo era vendedor há anos,
quando seu chefe mencionou casualmente: "Estou pensando em promover alguém para gerente regional. Você seria um candidato natural." Rodrigo ficou eufórico. Começou a se imaginar na nova posição, calculou o aumento de salário, até contou para a esposa. Semanas depois, o chefe disse: "A diretoria ainda não aprovou o orçamento para a nova posição, talvez no próximo trimestre." Depois, "Precisamos ver seus números melhorarem um pouco mais." Depois, "A empresa está reestruturando, pode ser que a vaga mude de perfil." Rodrigo ficou preso num limbo psicológico. A promoção nunca foi oficialmente cancelada. Então, ele continuou esperando, se esforçando, provando seu valor. Meses passaram. Ele trabalhou mais horas, aceitou projetos extras, tolerou condições que normalmente questionaria. Tudo na esperança de finalmente conseguir aquela promoção que parecia estar sempre quase acontecendo. A porta entreaberta explora um viés cognitivo chamado quase-erro, near miss. Quando quase conseguimos algo, nosso cérebro interpreta isso como evidência de que estamos no caminho certo e que o sucesso está próximo. Isso nos motiva a continuar tentando com ainda mais intensidade. Cassinos usam essa psicologia nas slot machines. Elas são programadas para dar quase vitórias frequentes. 2 símbolos iguais, seguidos de um diferente por pouco. Isso mantém as pessoas jogando porque sentem que a vitória está quase acontecendo. O manipulador se torna como um cassino pessoal. Ele controla quando mostrar esperança e quando frustrá-la, mantendo a pessoa num estado de expectativa constante. Ela fica viciada na possibilidade, não na realidade. A vítima dessa técnica se torna progressivamente mais investida na oportunidade fantasma. Quanto mais tempo e energia ela dedica tentando alcançá-la, mais difícil se torna desistir. Ela desenvolve o que economistas chamam de falácia do custo irrecuperável. Continua investindo porque já investiu tanto que desistir significaria admitir que tudo foi desperdício. O manipulador pode manter essa dinâmica indefinidamente, extraindo esforço, lealdade e concessões da pessoa que continua perseguindo a cenoura que nunca será entregue. Quando a pessoa começa a questionar, ele simplesmente precisa acenar com a possibilidade mais uma vez para reativar a esperança. Para não ser capturado, estabeleça prazos específicos para oportunidades vagas. Se alguém menciona uma possibilidade, peça detalhes concretos e datas definidas. Se essas informações não vierem ou continuamente mudarem, reconheça que você está sendo manipulado e retire o seu investimento emocional. Se decidir usar essa ferramenta, seja vago sobre detalhes e prazos, mas específico sobre possibilidades. Use frases como "estou considerando", "talvez", "se tudo der certo". Mantenha a esperança viva com pequenos sinais positivos esporádicos, mas nunca se comprometa completamente. A esperança pode ser a maior bênção ou a maior maldição, dependendo de quem controla a porta.